Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Nesse dia 13 de setembro de 2021, onde a Igreja celebra a memória do bispo e doutor da Igreja, São João Crisóstomo. Ele é do século IV, um homem que se consagrou a Deus, de uma inteligência impressionante. Sim, o grande amigo de Deus e dos pobres. São João Crisóstomo, ele tem muito a nos ensinar. Tinha grande afeto para com os humildes e pequenos, assemelhando-se a Jesus em suas atitudes de serviço de amor aos irmãos. Ele não tinha ambições, pois levava uma vida simples e modesta. Tinha firmeza em suas decisões. Foi mestre, pastor, verdadeiro pastor do povo de Deus e um homem de grande eloquência. Amava a Eucaristia. Também sofreu a calúnia e por conta disso foi exilado, ou seja, foi expulso da sua diocese, ele que era bispo. Ele viveu entre os anos 350 e 407. De todos os modos, deu uma grande contribuição para a Igreja. Escreveu algumas obras muito importantes para a vida cristã. Por isso, nós contamos com a intercessão de São João Crisóstomo, para que também possamos realizar a nossa vocação à santidade. São João Crisóstomo, rogai por nós. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece nesta segunda-feira da 24ª semana do tempo comum. É o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 7, do versículo 1 ao versículo 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus valoriza o testemunho de fé deste oficial romano, que era um pagão. Um pagão no sentido de que não pertencia ao povo de Israel.
ele não era um judeu, era um oficial romano. E tendo em vista que esse oficial tinha um empregado que estava doente, à beira da morte, esse oficial romano, de alguma forma, tomou conhecimento de Jesus. E acreditando que Jesus tinha o poder de curar o seu empregado, ele enviou mensageiros para pedir a Jesus essa graça. Jesus se colocou à disposição e começou a ir para a casa desse oficial. Mas que coisa! O oficial enviou outros mensageiros para que Jesus não tivesse nem mesmo o trabalho de ir à casa deste oficial. Bastava Jesus pronunciar uma palavra para que aquele empregado fosse curado. Impressionante a profissão de fé deste oficial romano. Impressionante. Porque o oficial, ele também tinha experiência com a realidade da obediência. Ele mesmo disse, olha, eu estou debaixo de autoridade. E por conta disso, eu digo aos meus soldados, fazem isto, eles fazem. Eu digo ao meu empregado, faz isso, e ele o faz. Então, ou seja, se Jesus, sendo ele o Filho de Deus, se Jesus somente pronunciar uma palavra, o meu empregado será curado. Ele tinha esta fé. E é por isso que Jesus, ele se volta para a multidão e elogia a fé do oficial romano. Meus irmãos e irmãs, é esta fé que nós pedimos para todos nós. É certo que no nosso dia a dia, nós vivenciamos situações onde, por vezes, nós fraquejamos na fé. Cremos em Jesus, cremos em Deus, procuramos no nosso dia a dia, movidos pela fé, buscar o Senhor, buscar testemunhar a fé, mas por vezes, por causa de doenças, enfermidades, por causa de sofrimentos e dificuldades na vida, nós vacilamos na fé. Chegamos a ponto de duvidar. Existem pessoas que duvidam do próprio poder de Deus. E o testemunho que nós ouvimos no Evangelho de hoje, deste oficial romano, portanto, nos motiva a progredir na fé, a pedir a nosso Senhor que Ele aumente a nossa fé. Interessante que quando nós participamos da Eucaristia e perto do momento da comunhão, o sacerdote, ele ergue a hóstia e diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo. É exatamente o que disse o oficial romano do Evangelho de hoje. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor pronunciar uma palavra, manifestando o poder da misericórdia de Deus, eu serei salvo. Que nós tenhamos esta fé madura, forte e que essa fé seja testemunhada. É com essa intenção que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
do Espírito Santo. Amém.